Ok, então estamos dando início à nossa sexta aula, né? Nós estamos no capítulo 6 da apostila, o e-book, como for mais conveniente chamar, né? E mais uma vez eu oro para que Deus esteja abençoando, fortalecendo a vida de cada um dos participantes aqui do curso, que o Espírito de Deus esteja trazendo visão, discernimento, percepção, conhecimento de Jesus, que seja um curso realmente tremendo para nos fortalecer a fé, estruturar o nosso caráter e desenvolver a nossa vida espiritual com mais qualidade, com muito fruto e uma dinâmica de vida maior. Deus abençoe então, em nome de Jesus. Estamos aqui então na página 28, né? É o capítulo 6. E a gente vem falando de Jesus, não é? Basicamente explicando várias coisas sobre quem é o Senhor Jesus, e hoje a gente vai, vamos dizer, dar os passos mais profundos em cima exatamente desse tema, que é o tema central da Bíblia, né? De toda a palavra de Deus e da nossa existência, né? Foi criada então, nós estávamos vendo, né, que foi gerada em Jesus uma nova raça, tá? E que raça é essa? Né? Na realidade, de todas as obras de Deus na vida dos homens, né, todos enviados, foram mortos, foram rejeitados, não conseguiram produzir o efeito suficiente. O apóstolo Paulo que todos se desviaram, né? A uma se afastaram do Senhor, não há quem busque, né? Não há quem possa ser justificado pelas obras da lei, né? Então, Jesus veio como luz, né? E informando o quê? Né? Que ele nos amou primeiro. Ninguém amou a Deus antes de ser amado e tocado por Deus. Então, primeiro Deus fala conosco, Deus se revela, Deus vem até nós, né? A Torre de Babel é uma tentativa de se chegar a Deus, né? E Deus mostra, não, eu que tenho que me chegar aos homens. Por isso Jesus se fez homem. Então essa nova raça, ela tem uma marca, né? E que marca é essa? É que para que Jesus viesse e nos resgatasse, promovesse a nossa redenção num mundo ou num planeta que Deus deu aos homens e que tudo que ele faz é através de homens, né? Então Deus tinha que se fazer homem. Ou seja, Jesus tinha que ter a nossa mesma natureza humana para poder fazer essa obra. E ele assume então a natureza humana. Jesus se faz homem, plenamente homem. E ao mesmo tempo, para que Deus pudesse realmente restaurar as nossas vidas, né? Ele tinha que nos tornar participantes da natureza dele. Então, o que é esta nova raça, né, que começa em Jesus Cristo, esta nova criação, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Quando ele ressuscita dos mortos, ressuscita uma nova raça, com corpo ainda de homem, mas já dotado de habilidades ou competências extraordinárias, né? E que a gente viu e vamos ver um pouco mais hoje, né? E é esse mesmo corpo que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, é um corpo que nós ressuscitaremos também. Um corpo com essas qualidades, com essas características, com essa nova formação, né? O corpo de uma nova raça. Então, essa nova raça, ela tem também a natureza de Deus. Para que a gente fosse redimido, né, Jesus precisava assumir a nossa natureza, se fazer homem e ter essa obra de redenção. Mas ao mesmo tempo, para que nós fôssemos levantados por Deus e preservados e mantidos nessa condição, nós precisamos nos tornar participantes da natureza divina. Então Deus assumiu a natureza humana na pessoa de Jesus e ao mesmo tempo
na pessoa de Jesus, nós recebemos um tanto da natureza divina, né? Então esta nova raça é marcada pela natureza humana e natureza divina, andando juntas, né? Nós ainda não somos aquilo que viremos a ser, mas estamos caminhando nesta direção e vamos ter uma plenitude da natureza humana com a natureza divina, né, conforme as diversas promessas do Senhor. Tá? Então, uma forma diferente, talvez, um pouco de abordar isso daí, mas está extremamente forte e claro na Bíblia. Então, ali em 1 Timóteo 2,5, né, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Ele não está falando de quando Jesus estava na terra, ele estava falando de Jesus agora à direita do Pai, né? Intercedendo por nós. Ele é o homem Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele está dizendo o seguinte: eu estou dando meu Filho para a humanidade. Então Jesus, ele se fez homem e jamais deixará de ser homem. Plenamente homem e plenamente Deus. Plenamente envolvido na natureza humana e plenamente divino, eterno, glorioso, né? Então é preciso a gente entender essas duas naturezas da nova raça, a natureza humana e a natureza divina, tá? E é uma nova raça, porque não existia ninguém assim. Então, quando Jesus entra nos céus, e antes de entrar, ele fala: Pai, agora me restitui a glória como era, né? Como era comigo antes que o mundo existisse, né? Me devolve esta glória, né? Você imagina Jesus entrando nos céus de novo, no terceiro céu, e os anjos atônitos assim olhando, né? Mas do que se trata isso agora? É o Senhor. Ele é o Senhor Jesus. Ele é o eu sou. Ele é o próprio Deus. E ele agora é um homem, mas é um Deus. E entra em toda a sua glória. Então foi algo assim como que chocante para os anjos essa volta de Jesus aos céus, né? Com a imagem do quê? Do primogênito de Deus, né? Uma nova criação, uma nova geração do Pai. Que nós vamos entrar nessa, né? Vamos ser efetivamente inseridos nessa nova raça no dia do arrebatamento, quando nós ressurgirmos dos mortos ou tivermos a transformação entre os vivos, né, e subimos para encontro com o Senhor Jesus nos ares, né, com um corpo glorioso, eterno, incorruptível, corpo espiritual, né, mas ao mesmo tempo um corpo, como Jesus falou: olha, vocês não estão vendo que eu tenho carne e osso aqui? Né? Ele não fala de sangue, mas ele fala: eu tenho carne e osso como vocês, né? Então, quando a gente olha aqui um pouco da história de Jó, é a revelação também dessa relação do homem com Deus, né? Jó, no capítulo 9, verso 27, ele fala assim: se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente, ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me terás por inocente. Serei condenado, porque, pois, trabalho eu em vão. Jó estava falando: por que eu vou continuar a me santificar e querer me aperfeiçoar? Por mais que eu melhore, por mais que eu me desenvolva, eu vou ser condenado. Eu não tenho outra situação, né? No verso 30 ele segue: ainda que eu me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico ou soda cáustica,
mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Quer dizer, por mais que eu me santifique, que eu me prepare, eu vou continuar imundo. Eu vou continuar sendo condenado. Eu não tenho justiça diante de Deus, né? Então era uma conclusão de Jó, vivendo aquela crise toda, ele começou a olhar para dentro. Isso é uma coisa importante da gente entender, que a primeira coisa que Jesus faz conosco é mostrar quem nós somos. É mostrar, olha, você é isso. O que você é hoje é isso. É preciso que você se veja, é preciso que você se enxergue, é preciso que você se conheça, se perceba, né? E aí, no final do livro de Jó, ele declara uma frase que todo mundo conhece, gosta de repetir: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, alguma coisa ele aprendeu nesse processo, ou muitas coisas ele aprendeu nesse processo. E assim é com as nossas vidas também. Nós aprendemos muitas coisas no processo de Deus, né, trabalhando em nossas vidas. Muitas coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo pelo ver, né, a mudança daquilo que a gente vê e pela mudança daquilo que a gente pensa. Nós vemos coisas e mudamos o nosso pensar. Nós enxergamos coisas novas e isso muda o nosso ser. Isso transforma a nossa pessoa interior, o nosso homem interior, a nossa mulher interior, né? Então a conclusão de Jó, né, ao ver a situação dele, basicamente é a seguinte: bom, eu vou ser condenado. Por mais que eu me limpe e me santifique, eu vou continuar sendo injusto e condenável diante de Deus. As minhas roupas me abominam, né? Elas mesmo me entregam. Por mais que eu lave o meu exterior, eu continuo sujo, né? Eu não sou inocente, eu não sou puro e sou condenável. Então, se eu estou nessa condição, existe um Deus Todo-Poderoso, qual é a minha saída? Eu preciso de um Messias. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me traga uma solução, né? Então, no capítulo, em Jó 9, né, ele começa a falar assim: bem sei que isso é verdade, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Ainda que eu quisesse discutir com ele, com Deus, não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Quer dizer, o que Jó está pedindo ali? Ele vê uma necessidade. Eu sou homem, sou impuro, sou imundo. Eu não tenho nem como discutir com Deus, como argumentar com Deus para que eu tenha uma sequência de vida. Se pelo menos eu tivesse um intermediário, se pelo menos eu tivesse alguém para interceder por mim, se pelo menos eu tivesse alguém que pudesse se colocar entre eu e Deus e abrir um caminho. Você está entendendo que é isso que Jó está falando nesse versículo? Né? Jó, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Né? Se tão somente tivesse esta pessoa, este ser, né? Isso seria uma solução, porque não dá para enfrentar Deus em juízo. Eu vou ser condenado. Não dá para eu encarar Deus com a minha punibilidade, né? Com a minha injustiça, com o meu vazio, com os meus pecados, com a minha imundícia,
Como diz o profeta, né, que as nossas roupas são todas como trapos de imundícia diante do Senhor, né? Então, essa revelação do nosso vazio, da nossa imundícia, do nosso pecado, do nosso caráter corrompido, é uma parte da revelação de Deus para nós. E quando eu me enxergo como eu realmente sou, eu começo a entender que eu preciso de um Messias. Eu preciso de um mediador. Eu preciso de um advogado. Eu preciso de alguém para se colocar entre eu e o Senhor. E esta é uma invocação de Jó, né? Uma oração de Jó pedindo, eu preciso de um Messias. Pai, manda um Messias, né? Mas a Bíblia, ela vai evoluindo no livro de Jó. E em Jó, capítulo 19, no verso 25, Jó recebeu uma revelação e ele mostra o conhecimento dessa revelação. Ele diz assim: pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó começa a declarar uma fé em algo que Deus falou ao coração dele. Tipo, Jó, no capítulo 9, estava pedindo um Messias. E no 19, ele declara sua fé e confiança nesse Messias. Ele declara sua fé e confiança nesse Redentor. E declara que esse cara virá sobre a terra. Então Jó teve uma revelação durante esse processo. Uma revelação primeiro de si mesmo, uma revelação eu preciso de um Messias, e uma revelação você vai ter um Messias, você já tem um Messias. Não é que você só vai ter, você já tem um Messias. Porque o que ele fala desse Messias? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele está dizendo no presente, meu Redentor já vive. E por fim se levantará sobre a terra. Quer dizer, um dia ele virá sobre a terra, mas ele já vive hoje. Ele já é real. Eu tenho um Redentor que intercede a meu favor, que é meu, é um mediador entre eu e Deus Pai, que é o Senhor Jesus, né? Ele começa a declarar, por isso que a gente explica que a Bíblia mostra que os antigos foram salvos pela fé no Messias que viria, porque eles criam no Redentor que estava para vir. Lembrando a você que este livro de Jó é um livro que alguns entendem, historiadores e teólogos, muitos entendem que é um livro talvez mais antigo do que o próprio livro de Gênesis. Ele fala de coisas talvez anteriores, ele fala de coisas da criação do mundo, né? É um livro muito forte, um livro muito profundo. Tá? Então começa a ficar claro que é preciso que haja um mediador. E no Novo Testamento isso daí fica claro, né? Em 1 Timóteo 2, nos versos 5 e 6, né? Quando fala, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Lembrando das duas naturezas, né? Jesus precisava assumir a nossa natureza para nos redimir. E para que a gente permanecesse na redenção, nós precisaríamos ser coparticipantes da natureza divina. Tá? Então essa nova raça ela tem essa marca da natureza humana e a natureza divina. Né? A natureza humana, para que Jesus promovesse a nossa redenção como homem agindo legalmente na terra. E a natureza divina, para que Jesus pudesse nos trazer para os padrões do Pai, né? Com a natureza divina dentro de nós, o que começou com o novo nascimento, que é o Espírito Santo em nós, né? Dentro de nós. Profetizado por Jeremias, né? Imprimirei as minhas leis não em tábuas de carne, como as que te dou hoje, mas não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Eu vou imprimir as minhas leis nos seus corações, nas suas mentes, né? Então, e depois fica claro que é o Espírito Santo habitando dentro de nós. E o Espírito Santo dentro de nós é o quê? Nos tornando coparticipantes da natureza de Deus. A natureza de Deus dentro de nós,
que vai ser plena quando recebermos um corpo definitivo, glorioso e eterno no arrebatamento. Tá? Então também 1 João 2,1, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. É esse mediador que Jó pediu lá atrás. Né? Jó falou, preciso de um Messias. Tem que ter alguém, se pelo menos tivesse alguém entre nós e Deus Pai, né? E Deus deu o seu próprio Filho, né? Um advogado, é o mediador. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós o tempo inteiro, né? Dentro do nosso conceito de tempo, 24 horas por dia, sem parar. Então você imagina um pouquinho a percepção dos anjos. A gente já explicou aqui que essa primeira vinda de Jesus não era muito clara para os antigos, tá? Para os judeus. Os escribas falharam completamente, embora tivesse inúmeras referências bíblicas, e embora a Bíblia cite casos de pessoas que discerniram os tempos e sabiam que Jesus estava vindo naquela época, né? Talvez por um conhecimento mais claro das profecias de Daniel, por exemplo, mas por várias outras profecias. Enfim, muita gente sabia que o Messias estava vindo, né? Mas os próprios demônios não entenderam muito isso. Tanto que, como nós já estudamos aqui na aula passada, o diabo trabalhou o tempo inteiro. O que Jesus está fazendo aqui? E está em corpo humano. Como é que é esse negócio? O que ele está fazendo? O que ele veio fazer? Veio assumir o reino, né? Lembra de um dos primeiros demônios, Jesus vai expulsar, né? A legião fala, que tenho eu contigo, filho, o que você veio fazer aqui antes do tempo? Né? Eles não estavam entendendo, não era agora. Não era para vir agora. A gente não sabe o dia, mas sabe a época, não era para vir agora. O que você está fazendo aqui antes do tempo? Então eles não entendiam essa primeira vinda, tudo isso estava oculto aos olhos, e o diabo só percebeu que ele trabalhou pela causa de redenção do homem, tentando matar Jesus o tempo inteiro, né? Depois que Jesus morreu e entregou o Espírito ao Pai. Aí caiu a ficha. Ele era o Cordeiro de Deus, morreu pelos pecados dos homens, o justo morreu pelos injustos, e a redenção da raça humana, eu perdi o domínio sobre ela, né? Perdi o domínio sobre a raça humana. E agora, quebrada essa separação entre Deus e os homens, o Espírito Santo pode habitar dentro de qualquer um que receba Jesus como Senhor, que creia no sacrifício de Jesus, no poder que há nesse sangue que foi derramado em nosso favor, né? Então, os próprios anjos, todas essas coisas aconteceram, foi confuso para eles, né? E Jesus, para eles, por exemplo, verem o Senhor, verem o eu sou num corpo humano, andando na terra, frágil, entre aspas, né, mas exposto, como um bebê, uma criança crescendo, se desenvolvendo. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve tristezas, ele chorou, né? A Bíblia diz, fala sobre alguns momentos que Jesus chorou. Jesus teve alegrias, Jesus viveu como um homem. A nossa similaridade, os primeiros 30 anos. Agora uma pergunta, que a gente já abordou isso um pouco, eu vou deixar um pouco mais claro aqui. Jesus realizou milagres na terra como homem ou como Deus? Foi como homem que realizou milagres ou foi como Deus? Natureza divina ou natureza humana? Essa é uma pergunta que é importante a gente entender, porque se a gente entende o que ele fez, nós podemos entender como nós fazemos, com mais clareza. Tá? Então, por exemplo, em Mateus 12, 22, né? Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou.
de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Porque eles tentavam fazer exorcismo naqueles tempos. Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então Jesus dá uma dica muito clara. Como que eu expulso o demônio? Eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E a mensagem original de Jesus sempre foi essa: o reino de Deus é chegado a vós. Durante um tempo longo do seu ministério, ele prega: o reino de Deus é chegado a vós. Até que há a rejeição, o evangelho que ele prega o tempo inteiro: o reino de Deus é chegado a vós. Depois começam as parábolas, começa outra forma de tratamento e a preparação já da igreja, depois da rejeição. Mas aprofundando um pouco esse assunto, logo depois que Jesus é batizado nas águas e o Espírito Santo desce sobre ele. Lembrando um princípio importante que você vai ver inúmeras vezes na Bíblia. Olha em Atos, todo o batismo no Espírito, e o Espírito desceu sobre eles. Sobre eles. Batismo no Espírito, batismo sobre eles. Novo nascimento é Espírito Santo em nós, dentro de nós. Novo nascimento. Quando Jesus, durante os 40 dias que esteve após a ressurreição e antes do dia de Pentecostes, em algum momento ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Eles não estavam sendo batizados no Espírito, eles estavam nascendo de novo ali. E o que Jesus falou para Pedro, depois de Pedro estar mais de um ano seguindo Jesus, Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, ele estava dizendo que Pedro não era convertido ainda. Agora, nesse momento, já após a ressurreição, o que aconteceu após a ressurreição que não tinha antes? Foi o sacrifício de Jesus. Jesus morreu por nós. Então quebrou-se a separação entre Deus e os homens. Após a ressurreição, o Espírito Santo finalmente poderia habitar dentro de nós. E aí Jesus não espera o Pentecostes. Ele sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo, e dá autoridade a eles de perdoar pecados. E depois fala: olha, agora aguardem até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos, é um revestimento de poder. Porque as vestes interiores foram recebidas num novo nascimento. Espírito Santo em nós. Cristo em nós, habitando dentro de nós através do seu Espírito. Tá? Então, logo depois do batismo, em Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele dá início ao seu ministério. Lucas 4:14, então Jesus, no poder do Espírito, ele começa a agir sempre no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler.
Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre. Tá claro? Sobre mim, pelo que me ungiu. Ah, mas então quando é que Jesus nasceu de novo? Jesus não nasceu de novo. Ele já nasceu nascido de Deus. É diferente. Ele não precisa nascer de novo. Ele já nasceu nascido de Deus. Mas ele foi passar pelo batismo nas águas e na sequência o Espírito Santo vem sobre ele. E aqui ele narra, né? Deus fala para João Batista: aquele sobre quem o Espírito Santo descer e permanecer sobre ele, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João Batista tinha essa revelação do Espírito Santo descendo e permanecendo sobre ele, tá? É uma diferenciação dos profetas do Antigo Testamento, tá? É de permanecer. Diferenciação nossa também em relação aos cristãos, aos convertidos, aos homens de fé do Antigo Testamento. O Espírito Santo habita dentro de nós e de forma permanente, tá? Então ele fala: pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, curar, pregar, ensinar, fazer tudo, né? Então, o ministério de Jesus foi desenvolvido no poder do Espírito Santo, tá? Agora, vamos deixar uma coisa bem clara. Quando Jesus fala, a gente vai ler a passagem daqui a pouco, lá em Lucas, né? Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Ele usa 3 palavrinhas. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, dominarão serpentes e escorpiões. Em meu nome. Tudo que Jesus fez aqui na terra enquanto homem, ele fez no poder do Espírito Santo, mas na autoridade do seu próprio nome. Que quando perguntaram: quem é você? E ele se identificava: eu sou o Filho de Deus. Ele se identificava também como: eu sou o filho de homem. Porque ele era exatamente a ligação da terra com o céu. Jesus foi inúmeras vezes chamado de Filho do Homem. E ao mesmo tempo, Filho de Deus. E quando questionam ele, ele fala: antes de, se eu não me engano, antes de Moisés, antes de Abraão, eu sou. Ele se identifica, veja, ele estava aqui na plenitude da sua identidade. Eu sou o Senhor. Eu sou o Jeová. Eu sou, que chamou Moisés. Quando Moisés pergunta, quando perguntarem qual é o teu nome, o que eu devo dizer? Você vai dizer que eu sou te enviou. E agora falavam de Moisés para Jesus e ele virou e falou: antes de Moisés, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Eu sou. Enviou Abraão. Eu sou. Enviou. Então Jesus fez tudo no poder do Espírito Santo e na autoridade dele mesmo. Porque ele nunca abriu mão da sua identidade. Ele é o Senhor. E o Verbo se fez carne, mas era o Verbo. E o Verbo era Deus. Então ele nunca abriu mão da sua identidade. Eu sei quem eu sou,
eu sei qual é a minha autoridade em todas essas coisas. E é uma coisa curiosa, quando você confere passagens com passagens na Bíblia. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado em nada. Mas o diabo veio tentar Jesus. A tentação no deserto. O que estava exposto ali é a natureza humana do Senhor. E ele tinha que resistir. E ele resistiu. E ele começa o seu ministério depois de passar pela provação no deserto. Porque ele encarou aquele que tinha autoridade. E manteve o seu caráter. Ao contrário de Adão. As mesmas tentações de Adão. Jesus suportou e suportou usando a palavra de Deus. Que ele era a própria palavra. Então veja, se Jesus fez todos esses milagres na autoridade do nome dele, dele próprio, e usando o poder do Espírito Santo, nós hoje, como homens e mulheres de Deus nesse planeta, nós podemos fazer os mesmos milagres, como a Bíblia nos ensina. Milagres ainda maiores fareis, Jesus disse. Né? Vocês farão os mesmos milagres, milagres ainda maiores fareis. Né? No poder do mesmo Espírito Santo. O mesmo poder que estava sobre Jesus está sobre a igreja hoje. Só que a igreja não faz do seu próprio nome. Estou aqui em nome da igreja do Senhor. Não. Se alguém está em algum lugar fazendo a obra de Deus, é em nome do Senhor Jesus. O nome da igreja não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome. Então tudo que a gente faz hoje, na obra de Deus, no serviço de Deus, é similar ao que Jesus fez. Jesus fez milagres no nome dele mesmo, no poder do Espírito Santo. Nós fazemos milagres no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. E a palavra, o apóstolo Paulo em Romanos fala que o nome de Jesus nos foi dado. Ele foi outorgado à igreja. Né? Porque nós somos o corpo de Cristo na terra. Tá? Então aqui, quando você olha aqui em João 14:12, está escrito assim: aquele que crê fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Em Marcos 16, 17 e 18, os sinais que acompanharão os que crerem. Né? Uma passagem muito conhecida, nem reproduzir ela aqui. Né? Mas é a passagem que fala: em meu nome expulsarão demônios, pisareis serpentes e escorpiões, né? E por aí vai. Tá? Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Veja aquilo que nós informamos há poucos minutos atrás. Né? Ele também participou dessa condição humana. Para quê? Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Quando Jesus morre, ele não poderia ser detido na morte, porque ele não tinha pecado. Por não ter pecado, a morte não poderia segurar ele. Não tinha poder sobre ele. Então, mas ele tinha que vir na condição humana para ser o nosso Redentor. Né? E é isso que está escrito aqui, né? Em Hebreus 2,14. Os filhos são pessoas de carne e sangue, e ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Então ele tinha que participar da nossa natureza humana.
para fazer a nossa redenção. Era uma questão de legalidade, tá? Que a gente tem tentado explicar e explicado com... A Bíblia tem muitas questões de legalidade. 1 João 1,7 e 4,2. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Essa confissão de Jesus veio em carne, ele se fez homem, ele assumiu a natureza humana, tá? Em Mateus 26:12, quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento, tá? Então são coisas importantes da gente entender que Jesus tinha um corpo, Jesus tinha uma alma, né? Em Mateus 26:38, já na página 30. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Então, Jesus tinha um corpo, Jesus tinha alma, e quando ele morre, ele entrega, né, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Corpo, alma e espírito, né? A similaridade da natureza humana com corpo, alma e espírito. Tá? Eu já falei aqui na sequência da aula, a gente repete isso, né? Que Jesus nunca mais deixará de ser homem. Tá? Por isso que é uma nova raça. Jesus, depois da ressurreição, ele não volta a ser o que ele era antes. Ele volta a ser ainda maior do que era antes, mas numa nova raça, numa nova configuração. Aquela que Deus fala, tu és meu filho e hoje te gerei, né? Jesus é eterno, ele não foi gerado aquele dia, né? E essa fala também não foi no dia do nascimento. A Bíblia mostra com clareza que essa geração aconteceu na ressurreição. Então, exatamente nesse momento da ressurreição é que nasce uma nova raça, tá? Natureza humana e natureza divina, um corpo espiritual diferenciado, né? Carne e osso, mas atravessava a parede. Curiosamente comia, falou, me dá pão aqui, dá um peixe, vou comer com vocês. Toca em mim, tá vendo? Eu tenho carne, eu tenho osso, né? E ao mesmo tempo ele voou. Um corpo que poderia habitar e pode habitar nos céus. Pode atravessar o universo. Temperaturas e pressões completamente fora do nosso habitat, deste corpo natural terreno aqui. Então, ele é Deus em toda a sua glória, mas ao mesmo tempo, ele tem um corpo que vem da natureza humana. Um corpo que foi glorificado. Nós teremos um corpo similar ao dele. Nunca seremos deuses, é outra coisa, tá? Mas vamos ser desta nova raça. E Jesus vai ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sobre nós. Então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Em João 20:19, ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Então, esse negócio estava tudo trancado. E ele apareceu lá no meio deles. Ele não bateu na porta para entrar. João 20:24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas de novo, né? Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse,
paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, porque ele foi furado com a lança. Pare de duvidar e creia. Essa é uma palavra fortíssima do Senhor. Às vezes nós duvidamos, olha, eu só acredito vendo, eu não consigo crer. Eu não consigo crer que Deus me ama, eu não consigo crer no perdão de Deus, eu não consigo crer, eu fico cheio de culpa. Eu não consigo crer que Deus pode curar alguém, eu não consigo crer na libertação de um endemoniado, eu não consigo crer que um maluco pode ser curado, que um bandido pode se tornar um homem de Deus, que uma prostituta pode ser uma mulher santa. Eu não consigo crer nisso, não consigo crer naquilo, não consigo crer. Eu não vejo Deus agir na minha vida, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo. E Jesus vem e solta essa palavra: pare de duvidar e creia. Porque felizes são os que não viram e creram. Você está esperando ver para crer, e Jesus está dizendo: feliz é aquele que não viu e creu. Por que ele é feliz? Você já reparou que às vezes você passa um período longo da tua vida numa crise, uma luta, você fica ansioso, angustiado, sofrendo aquele negócio, e de repente a situação se resolve, o problema se dirime, e a coisa calma. E você fica pensando: poxa, se eu tivesse confiado em Deus esses últimos 2 anos dessa luta, eu teria vivido muito melhor. Por isso que feliz é aquele que não viu e creu, porque durante os 2 anos ele não sofreu, ele continuou crendo. Ele confiou simplesmente. Ele descansou no Senhor. E esse é o nosso desafio com Jesus. Pare de duvidar e creia. Lucas 24:30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então Jesus comendo com os discípulos, né? Lucas 24:36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, e lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Por que isso está escrito? É para que a gente saiba que nosso corpo glorioso vai ter carne e osso. E vai comer. Nós vamos comer comida quando quiser. Talvez não precise da energia do alimento para viver. Mas nós vamos comer, se quisermos. Mas vamos atravessar a parede. Tendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E porque não creram ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então veja, muitas vezes nós, na nossa aprendizagem com o Senhor, e a gente vai entrar agora mais profundamente nesse assunto, a gente vai tendo experiências, entendendo melhor quem é o Senhor. Não fica dizendo que você conhece, eu conheço o Senhor, eu conheço. Cara, a gente vai ver aqui o quanto a gente pode conhecer e conhecer mais, e conhecer mais, e conhecer mais, e ainda não ter ideia da grandeza do Senhor. O conhecimento de Deus é uma evolução. O conhecimento do Senhor Jesus é um passo a passo. E os discípulos aqui, Jesus tinha falado para eles mais de uma vez: olha, você entregue na mão dos pecadores.
eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele falou tudo isso. Pedro até disse, não faça assim. E Jesus responde para ele, né? Aparta-te de mim, Satanás, que os seus pensamentos são pensamentos de homens e não de Deus. Ele avisou tudo que ia acontecer. E aí acontece e fica. A Bíblia fala para nós, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo fazeis conhecido diante de Deus as vossas necessidades através da súplica, da oração, da petição. E a paz de Cristo encherá os vossos corações. Né? E seremos supridos segundo as suas riquezas em glória. A gente lê essas coisas, mas na hora do vamos ver, parece que a gente não leu, parece que a gente não entendeu, parece que, não entrou. Então existe um processo de absorção, existe um processo de entrada, existe um processo de crescimento, um processo de entendimento, um processo de revelação, um processo de ver e mudar a mente, um processo de enxergar e ser transformado. Em Atos 1, de 1 a 4, eu vou passar bem rapidamente aqui, né, no final da página 30, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então Jesus, após a ressurreição, ele ficou uns 40 dias com os discípulos. E termina dizendo, né, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Então ele está dizendo para esperar o Pentecostes, né, que era 50 dias depois da Páscoa. Espera o Pentecostes. Não fica desesperado para partir. Você precisa ser revestido desse poder. Espera a promessa do Pai. Né? Atos 1, de 9 a 11. Jesus, em sua ascensão aos céus, tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu na vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. A gente já estudou isso no curso de escatologia, a gente fala bastante, né? Jesus estava aqui no Monte das Oliveiras e quando ele volta, desde o Antigo Testamento, a profecia da volta de Jesus é colocando os pés no Monte das Oliveiras. Tá? Então, do Monte das Oliveiras ele subiu e ao Monte das Oliveiras ele vai descer. 1 João 3,2. Aliás, antes disso, Atos 7. Estevão, na sua morte, cheio do Espírito Santo, ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Ele estava sendo apedrejado por causa do Evangelho. E Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aonde está Jesus o tempo inteiro? À direita do Pai, assentado no seu trono. Diante da morte do mártir Estevão, evangelista, diácono, homem de Deus, Jesus se levanta e fica em pé e permite que Estevão olhe para o alto e veja: olha, o Senhor está em pé aqui, está em pé, recebendo a sua oferta, a sua entrega, a sua rendição completa a Ele, a obra, a missão, ao chamado de Deus sobre a tua vida.
É preciso que a gente entenda que o corpo glorificado de Jesus é o mesmo tipo de corpo que nós teremos após o arrebatamento, né? Já vimos sobre isso também, que será o corpo glorioso, né? O apóstolo Paulo é quem mais fala desse corpo, né? 1 João 3,2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então aqui passa duas informações importantes, né? Quanto mais a gente vê de Jesus, mais semelhante a ele nós ficamos. Tá claro isso? Quanto mais você vê Jesus, quem ele realmente é, mais parecido com ele você fica. E ao mesmo tempo ele está dizendo o seguinte, a gente explicou da nova raça, né? Ele fala, nós somos filhos de Deus. Eu não vou ser filho de Deus, eu já sou filho de Deus. Mas ainda não se manifestou o que eu haverei de ser. O que eu haverei de ser? Eterno, corpo glorioso, que não se corrompe mais. Um corpo pronto para habitar nos céus. Um corpo pronto para comer e para atravessar paredes. Isso é o que haveremos de ser, né? Filhos de Deus dentro desta nova raça, né? Seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Em Filipenses 3:20 fala sobre a nossa pátria estar nos céus, né? Em 1 Coríntios 15, de 50 a 58, seremos transformados, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, né? Então vai haver uma transformação, é o texto que fala da transformação. 1 Tessalonicenses 4:13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque os mortos em Cristo estão nos céus. O apóstolo Paulo falou, né? Eu fui lá e vi o paraíso, né? E qual é o paraíso? É onde estão os mortos em Cristo, que Deus, Jesus tirou do Hades e levou para o terceiro céu. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, né? Esse encontro, a partir do arrebatamento, nós nunca mais vamos nos separar de Jesus. Do arrebatamento em diante, estaremos eternamente com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos passar o milênio com Jesus. Vamos adentrar na eternidade futura com Jesus. Novos céus e nova terra, nova Jerusalém, com Jesus, o tempo inteiro. Acabou a separação, o casamento acontece, a noiva e o noivo, tá? Aprofundando um pouco mais esse assunto aqui, né? O Jesus ressurreto e glorificado tem uma natureza divina completa e uma natureza humana também completa, né? São as duas naturezas dentro desta nova raça, né? Em que Jesus foi o primeiro, tá? Já falei sobre isso aqui, não vou repetir mais. Vamos na página 32, né? Em Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus,
Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Sem pecado. Jesus nunca pecou. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. As duas naturezas de Jesus Cristo estão aqui, né? Você tem o eterno e o humano. Ele foi como nós, humano, e ao mesmo tempo ele é o sumo sacerdote eterno, né? Ele é divino, tá? A glória infinita, né? Que ele recebe do Pai. Eu transcrevi aqui também João 17,5, né? Que fala de algo que a gente comentou agora há pouco. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então é Jesus voltando para os céus, né? O que foi algo assim chocante até para os anjos. Quando Jesus volta, né? Eles já tinham se chocado ver o eu sou em carne, em corpo humano na terra, e agora eles veem ele voltando para os céus, homem, Jesus Cristo homem, e Jesus Cristo Deus, cheio da sua glória. Quem é essa nova criatura? Né? O que é isso? O que está acontecendo? Né? O que houve com o eu sou? Qual é a história agora? Qual é a criação de Deus aqui? Né? E esta é a nova criação para a qual nós fomos chamados. Veja, o diabo fez muitos estragos, mas a glória da criação humana, ela jamais será roubada. A glória eterna da criação humana será extraordinária. Extraordinária. Milhões e milhões e milhões de homens e mulheres, de todos os povos, línguas e nações, com um corpo glorioso, eterno, cheio da presença de Deus, incorruptível, habitando pelos séculos dos séculos com o Senhor, enquanto Ele vai criar coisas novas, novas e novas. Isso jamais será roubado, jamais será tirado. E vai muito além daquilo que a gente viu no início da criação em Adão, né? O fim é muito maior do que o princípio, é muito mais poderoso, é muito mais cheio de graça, cheio de glória, cheio de virtudes, cheio de Deus. É Deus entre nós, é Deus como um de nós. Ele precisava nos resgatar, então assumiu a nossa natureza para nos resgatar. E nunca vai deixar de ter a nossa natureza. E ele precisava nos trazer para ele, então ele nos torna coparticipantes da natureza dele. Esta nova raça, natureza humana e natureza divina, pelos séculos dos séculos, da qual o apóstolo João disse: nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. E é disso que eu estou falando, do que nós haveremos de ser, que o apóstolo João se referia. Ok, João 20, 14. Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Né? Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Muitas vezes Jesus está nas nossas vidas falando com a gente.
E a gente não o reconhece. E a gente não reconhece. Por isso que em Provérbios está escrito: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Por quê? Porque o Senhor está em todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos, o Senhor está lá. Reconhece-o e ele vai pegar o caminho torto e endireitar. E aqui foi a experiência de Jesus com Maria, né? Maria, quem que você está procurando? Ela pensou que ele fosse o jardineiro e ele chamou ela pelo nome Maria, né? Ele conhece as suas ovelhas pelo nome e às vezes Jesus vai te chamar pelo teu nome para que você olhe para trás e diga: Senhor, o Senhor estava agindo aqui, eu não estava entendendo nada. Esse é um processo de conhecimento de Deus. É ver a ação de Deus, é reconhecer Ele em todas as áreas de nossas vidas, é conhecer, Ele está por trás disso daqui. Larga essa ansiedade, Ele não quer ansiedade na tua vida, Ele não quer angústia. Não andeis ansiosos de coisa alguma, né? No mundo passareis por aflições. Contudo, tem de bom ânimo. Não fica desanimado não, fica animado, cara. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. E nele nós temos a vitória. Então, a experiência com Maria foi assim, né? E aí Jesus diz: vá, porém, a meus irmãos e diga: estou voltando para meu Pai, e Pai de vocês, para meu Deus, e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. Então Jesus, ele estava tendo seus últimos momentos ali na terra e ele ia entrar no ministério sacerdotal, né? O que o sacerdote, o sumo sacerdote faz? Ele apresenta o sacrifício dos animais e entra no Santo dos Santos. Para quê? Para interceder a Deus pelo povo. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, ele fez o sacrifício dele mesmo. E agora ele se apresenta para o Pai. Para quê? Para assumir o seu chamado. Estar à direita do Pai intercedendo por nós sem parar. É o ministério sacerdotal. Enquanto isso, quem é que está tendo ministério profético aqui na terra? É o Espírito Santo. Na vida da igreja, usando a igreja, através da igreja, ou a igreja através do Espírito Santo, usando o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Como você se sentir melhor, mas eu quero te dizer que os dois processos funcionam. O Espírito Santo nos usa e nós fazemos as coisas usando o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Existe essa intimidade, existe esse relacionamento de Deus conosco para isso. Tá? Em Romanos 9:34, Jesus se apresenta como intercessor, como sacerdote. Hebreus 4:14-16, é um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, né? O sumo sacerdote está lá intercedendo por nós. Hebreus 5:7, durante os dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, é curioso, né? Aquele que é perfeito pode se aperfeiçoar ainda mais. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Em Hebreus 7:23-28, fala que Jesus tem o sacerdócio perpétuo.
Página 33. Já falei um pouco sobre esse sacerdócio, né? Mas ele em breve vai assumir o seu ministério de rei, quando ele vier para reinar sobre a terra. Hoje ele está intercedendo, mas em breve ele virá para reinar sobre toda a terra, né? Apocalipse 1:6, e nos fez reino. Apocalipse 5:9 e 10, e os fizestes reinos. Apocalipse 26, felizes santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Esse reinar com Cristo, né? Ele vem para assumir o reino sobre o planeta, e nós reinaremos com ele durante este milênio, e depois vai seguir o reino, mas de uma outra forma, em novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém, e o Pai habitando conosco. E não haverá mais nenhuma vida nos novos céus e na nova terra que possa se afastar de Deus. Serão todos com um corpo glorioso e definitivo. Apocalipse 19:16. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Zacarias 14:9. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Olha como é que o Antigo Testamento e o Novo Testamento se casam na mesma informação, né? Na redenção de todas as coisas. Só o Senhor será rei, ele vai reinar sobre este planeta, e nós reinaremos com ele, como a igreja de Jesus Cristo. A gente tem um tempinho, eu gostaria de entrar nesse capítulo 7, que é um capítulo curto, mas ele segue toda uma linha do que a gente está ministrando. Eu acho que eu vou tentar ministrar ele em 20 minutos aqui, para não perder o fio da meada. Como eu o vejo, assim eu sou. Se eu vejo Deus como um carrasco, eu sou um carrasco. Se eu vejo Deus como um ditador, um homem duro, eu vou ter um ministério, uma vida como um homem duro, como um homem pesado, com a mão pesada. Como eu vejo, assim eu sou. Quanto mais vejo, mais eu sou como ele. Conhecendo, entendendo e crescendo passo a passo. Tá? O nome desse capítulo é Conhecendo e sendo transformado de glória em glória. Então eu coloquei aqui as 4 passagens que mais falam sobre transformação. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então João está passando um princípio aqui. Nós vamos ser semelhantes àquilo que nós conhecemos ou vemos dele. Está claro isso? O que eu vejo de Deus é aquilo que eu estou sendo transformado. O que eu vejo de Jesus é naquilo que eu estou me tornando. 1 Coríntios 13:12. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte. Então conhecerei perfeitamente, da maneira como plenamente sou conhecido. Tá? Então esse conhecer face a face, né? A nossa plenitude vai acontecer quando? Quando a gente enxergar ele plenamente. Quando vemos Jesus com muito mais clareza. 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando, tá? Rapidamente aqui. Como é que você contempla o Senhor com o rosto desvendado? Deus não se relaciona com mascarado. Deus não se revela para máscaras. Como é que Jó conheceu verdadeiramente o Senhor? Quando ele desvendou o rosto e falou, olha, como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Eu preciso de um Messias. Minhas roupas são trapo de imundícia diante do Senhor. Eu não vou ser inocentado. Então esse conhecer, né, é o desvendar do rosto. Quanto mais a gente se abre para o Senhor, quando mostra a verdade do íntimo, mais eu contemplo Ele, mais eu consigo ver dele, mais Ele se revela para mim. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados. O que me transforma? Esse contemplar da glória de Deus. Entrar na presença, estudar a palavra, ouvir, receber de Deus, se empolgar, contemplar. Que esses nossos estudos sejam momentos aqui de contemplação das coisas de Deus, né? Um crescer de Deus em nós, enxergar coisas novas, mudar a pensamento. Olhos e mentes sendo renovados, sendo abertos, né? Transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quanto mais eu vejo, mais eu sou transformado. Tá claro o princípio aí, se repetindo? Com focos um pouco distintos, né? Com ângulos um pouco diferentes. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a primeira coisa, rendição, entrega, né? Desvenda, tira a máscara, se oferece do jeito que você é, quem você é, para dizer que você é o cara, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando a nossa mente é renovada, nós somos transformados. Tá claro? Um novo ver, um novo pensar. Transformação. Quanto mais eu vejo, quanto melhor eu entendo, mais eu sou transformado. Quanto mais eu conheço do Senhor, pelo ver e pelo entender da mente, mais nós somos transformados. E quanto mais somos transformados, mais nós experimentamos o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse é um processo que nós estamos inseridos, queridos. Nós estamos inseridos. E eu vou falar um pouquinho do ponto de vista do apóstolo João. João, irmão de Tiago, né? Pescadores assim como Pedro e André, foram 4 dos primeiros discípulos, e João estava entre os 3 principais, Pedro, Tiago e João. Esse Tiago morreu muito cedo, foi um dos primeiros, morto ao fio da espada, na perseguição por causa do Evangelho. Mas ele tem a sua primeira experiência com Jesus. Um pescador, imagina um pescador. Cara que vive pescando, está acostumado a pescar. Acha que conhece tudo de pescaria. Ele era jovem. Achava talvez que Pedro, que fosse mais velho, entendesse tudo de pescaria. Ele era um feliz por estar seguindo Pedro e tal. Está ali pescando na mesma região. E de repente eles estão lá pescando. Uma noite inteira.
fracassada. Imagine um fracasso completo. E aí chega um homem que eles ainda nem conhecem direito. E era Jesus. E Pedro já tinha ouvido falar dele. Porque André tinha visto, né? João Batista falou, esse é o Cordeiro de Deus. Aí eles sigam, né? E André e um outro discípulo, que era discípulo de João Batista, foram atrás dele. Então, André já deve ter dito para Pedro, esse é aquele que João Batista falou. E agora? Como é que nós lidamos com isso? Né? E Jesus vai falar para Pedro, olha, joga um pouco mais ali para aquele lado. Joga a rede ali. E eles já estavam recolhendo a rede. Você imagina a reação de Pedro. Ficou olhando para o peixe a noite inteira, não deu peixe nenhum, não vai ter peixe nenhum. Que mané, joga a rede ali, joga não sei o quê. E Pedro falou com toda a clareza. Olha, eu joguei a rede de todos os lados a noite inteira, não peguei nada. Mas sob a tua palavra, já que você falou para eu jogar ali, eu vou jogar lá. Eu não sei nem se você é pescador, eu ouvi falar que você era carpinteiro, né? Não sei nem o que você conhece de pesca. Mas sob a tua palavra, eu vou jogar a rede lá. Eles jogam a rede. E eles não conseguem dar conta daquela pesca. A rede não aguenta, o barco não aguenta, né? João e Tiago têm que vir ajudar a Pedro e André para eles conseguirem recolher a pesca, porque a rede se rompeu, perderam vários peixes, fazem uma pesca extraordinária. Extraordinária, num só lançar de redes. E aqueles homens ficam impactados. E João estava lá. A primeira experiência dele com Jesus. Quem é esse cara? E ele começa a prestar atenção em Jesus. E começa a andar atrás dele, né? E ele começa a ouvir as mensagens de Jesus. Sabedoria, conhecimento, revelação, palavras que ele nunca tinha ouvido. Ele começa a repensar a sua vida, né? A ponto de já se tornado um seguidor, estava indo atrás de Jesus. Os milagres não tinham começado ainda, mas ele estava atrás de Jesus e ouvindo as mensagens, as palavras e seguindo Jesus. E quanto mais ele ouvia de Jesus, mais ele pensava, poxa, esse cara é maior do que aquele da pesca. A sabedoria que está nele é muito além da pescaria, de saber que vai ter peixe naquele lugar. Quem é esse homem? O que é isso que eu estou vivendo? Depois João assiste o milagre da transformação de água em vinho. E João começa a ver inúmeros milagres, cegos sendo curados. E aí ele começa, Deus, que homem é esse? O que está acontecendo? Cegos sendo curados, paralíticos se levantando, surdos, mudos falando, leprosos. Todo mundo foge do leproso, ele vai lá e toca no leproso, ele abraça o leproso. E a pele do leproso fica limpa. O que está acontecendo? Quem é esse homem? Ele é muito maior do que eu pensava. Ele vai muito além daquelas palavras. Olha o que ele faz. E João começa a criar uma expectativa de para todo lugar que eles vão, uma multidão seguindo Jesus, e ele esperando, vai ter mais coisas extraordinárias acontecendo. Uma expectativa de milagres, uma expectativa de coisas incríveis acontecendo na vida das pessoas. Um desenvolver da fé.
um desenvolver do conhecimento do Senhor. Mais à frente, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes e alimenta uma multidão enorme de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. A multiplicação dos pães foram 2. Não foi apenas uma. E tem um texto que fala paralelamente sobre as 2. Mas veja que coisa extraordinária. Como é que ele produziu pão desse jeito? Ainda sobraram 12 cestos. Em outra multiplicação, ele alimentou 4.000 pessoas e ainda sobraram 7 cestos. E não tinha nada. 7 peças. E ele fez esse milagre todo. Como que funciona isso? Quem é esse homem? Ele é ainda maior do que eu pensava. E aí passa um tempo e ele vendo todas essas coisas, e um dia eles se veem num barco afundando. E pensam que vão morrer. E eles veem Jesus. São 2 momentos no barco. Um que Jesus vem encontrar com eles já no meio do lago. E ele vem andando sobre as águas. E João pensa, meu Deus, como é que alguém anda sobre as águas? Ele é ainda maior do que eu pensava. E na outra situação, eles pensam que vão morrer, uma tempestade, o barco chacoalhando, eles acordam Jesus fala, homens de pouca fé. E ele dá uma ordem, e o mar se acalma, a chuva passa, o vento para. E João olha mais uma vez para ele e fala, quem é esse cara? Ele é ainda maior do que eu pensava. Ele é ainda maior do que eu imaginava. Ele acalma, ele dá ordem para a chuva, ele dá ordem para as águas, ele dá ordem para o mar, ele dá ordem para o vento. E aí um dia ele vê a ressurreição de Lázaro. Quem é este homem? Que cada momento que eu tenho com ele, eu vejo que ele é ainda maior do que eu pensava. E João, assim como Tiago, eram nervosinhos, esquentados, e num vilarejo que eles entram lá, eles resolvem tratar mal a Jesus e os discípulos. E João e Tiago falam assim, deixa comigo, Jesus, eu vou orar para o Pai, e ele vai queimar esse povo todo aqui, vai mandar um raio do céu e queimar todo mundo. Por isso que eles ganharam o apelido de Filhos do Trovão. Eles achavam que tinham poder sobre o trovão para matar as pessoas. E Jesus vai e fala para eles, João, Tiago, vocês ainda não entenderam de que espírito nós viemos? Esse mesmo João viu Jesus perdoar uma mulher adúltera diante de uma multidão enlouquecida. E Jesus, com uma sabedoria extraordinária, abre uma nova oportunidade na vida desta mulher e derruba a arrogância dos acusadores, que começa a se perceber que também tem pecado. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Um quebrantamento de uma multidão enfurecida. E João começa a perceber, esse Jesus é mais diferente do que eu pensava. Todo esse poder, toda essa humildade, toda esta sabedoria e todo este amor e graça e misericórdia. Quem é esse homem? Quem é esse homem? E um dia eles estão no monte e de repente Jesus
é transfigurado, eles veem ele glorificado, junto com Moisés e Elias. E João pensa mais uma vez consigo mesmo, ele é ainda maior do que eu pensava. E passa um tempo, queridos, João vê Jesus morrer, ser crucificado, preso, do jeitinho que ele falou que ia acontecer. E ele vê essa entrega, essa rendição. Pedro começa uma violência, ele corta com a espada a orelha de um soldado. Corta a orelha dele. Jesus fala, Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele mandaria agora aqui 12 legiões de anjos. E acabava com isso. Mas foi para esse mesmo propósito que eu vim aqui. E João viu essas coisas. E eles fugiram depois, com a violência, com a situação. Eles iam ser presos também, são discípulos de Jesus. Todos fugiram, como Jesus disse que eles iam fazer. E Jesus ressuscita e eles demoram a crer, tem aquele processo de aprendizagem, de percepção. Ele vê Jesus atravessando paredes, aparecendo entre eles e falando com eles. E eles têm mais uma pescaria no meio daqueles 40 dias, uma pesca em que as redes finalmente suportam. Porque eles agora estavam preparados para a pescaria. E João vai olhando para esse Jesus que agora atravessa paredes. E que um belo dia no Monte das Oliveiras ele vai para o céu. Sobe para o céu. E anjos aparecem e tiram eles da pasmice. Estavam pasmos, olhando, e eles falam, varões, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Agora vão para a cidade, espere a promessa do Pai. O tempo está chegando, é a hora de vocês. Esse é o momento da ação de vocês. Tem um momento, na medida que nós vamos conhecendo o Senhor, Deus vai nos usando mais. Como o povo que saiu do Egito lá, eles saíram do Egito, Deus fazendo todos os milagres. Em algum momento eles entram numa batalha com o exército, e Deus falando, agora vocês vão guerrear. Vocês têm que participar. Vocês têm que se envolver nesse chamado, E aí você tem a cena de Moisés, que quando ficava com as mãos levantadas, os soldados de Israel prevaleciam. Quando ele ia caindo as mãos, o povo fraquejava. E falou, não, é tempo de lutar. E eles começaram a vencer guerras. Eles não eram treinados para a guerra, mas estavam sendo preparados ali. Foram sendo ensinados, preparados, treinados. Assim Deus faz conosco. A cada experiência, a cada nova evolução, nós olhamos, Jesus é maior do que eu pensava. Ele é melhor do que eu pensava. Ele é muito mais profundo do que eu pensava. Ele é muito mais poderoso do que eu pensava. Ele é muito mais, ele é mais, ele é mais, ele é mais. E quanto mais também nós vamos sendo usados, mais também nós vamos sendo transformados à semelhança daquilo que nós vemos dele, de glória em glória sendo transformados. João estava sendo transformado de glória em glória. E o ministério dos apóstolos começa. E muitos anos depois, algumas décadas se passaram. João estava velho. Todos os discípulos, inclusive aquele do palitinho, todos estavam mortos. Existe um relato, eu não vou pegar aqui caso a caso, mas todos têm relatos históricos de que morreram sendo perseguidos, pregando em algum lugar.
A gente vê dos mais conhecidos, dos mais destacados, mas todos aqueles foram pregar o evangelho por aí. E foram mortos por causa do evangelho. Não temos a citação na Bíblia, temos a citação na história. Temos citações que são do próprio Joséfo, que era um historiador judeu, convertido ao cristianismo, né? Então você vê relatos de Joséfo contando sobre a morte desses grandes homens de Deus. E João estava lá, preso, na ilha de Patmos, sozinho. Eu imagino João pensando, puxa vida. Eu imagino João, eu tenho um paralelismo de Elias, de Daniel, preso na Babilônia, né? Eles na escravidão da Babilônia, ou no cativeiro da Babilônia, e ele começa a orar para Deus, perguntando, Deus, o que vai ser de Israel? Vai ser isso aqui? Vai terminar? E aí Deus dá aquelas profecias todas para Daniel. E João está lá, na ilha de Patmos, cansado, provavelmente mal alimentado, maltratado, idoso, dores no corpo, muitas lutas. Existe uma narrativa de tentaram matar João queimado e ele não queimou. Aí decidiram mandar ele para a ilha de Patmos. E João devia estar lá perguntando, Senhor, e a igreja? Todos os apóstolos morreram. Eu estou aqui sem notícia. Eu estou velho, eu estou cansado. Quanto tempo eu vou durar mais? Eles não me deixam pregar. Até aqui na prisão é difícil. O que vai ser da igreja? Qual vai ser a história? E Deus revela para João todo o livro do Apocalipse. Todo o livro do Apocalipse. O que vai ser da igreja, o que vai ser de Israel, o que vai ser das nações, o que vai acontecer pelos séculos dos séculos, o que vai ser da Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, ele revela tudo para João. Mas antes de revelar tudo para João, o texto começa em Apocalipse 1, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Querido João, viveu 3 anos com Jesus. Ele viu Jesus transfigurado, ele viu Jesus subir aos céus. Jesus após a ressurreição atravessando paredes. Ele viu Jesus andando sobre as águas. Ele viu Jesus acalmando o mar. Ele viu Jesus ressuscitando mortos. Ele viu Jesus fazendo inúmeras coisas. E ele pensou que ele conhecia tudo de Jesus. Até a hora que ele viu Jesus glorificado. E a Bíblia diz, caí aos seus pés como morto, quando eu o vi. Olha o processo de mudança. Vendo,
o Senhor. E quando ele viu Jesus daquele jeito glorioso, eu fico imaginando o apóstolo João, pensando depois daquele momento, ele era ainda muito maior do que eu pensava. Você consegue entender a profundidade disso? João, nesse momento, olhando para trás e dizendo para ele mesmo, esse Jesus é ainda muito maior do que eu pensava. E sabe, haverá um dia em que João será arrebatado juntamente conosco. E nós vamos adentrar esse lugar nos céus, preparado para o encontro com o Senhor nos ares. E vamos presenciar a cena dos 4 seres viventes, 4 querubins, adorando ao Senhor, como a voz de muitas águas, e milhões e bilhões de anjos na presença do Senhor, adorando, e a igreja em toda a sua totalidade, arrebatada, a noiva veio para o encontro com o Senhor, e vai ver essa multidão adorando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da tua glória, santo, santo, santo. E toda vez que os anjos cantarem isso junto com os anciãos, que é a igreja, os anciãos já com as suas coroas prometidas pelo Senhor, vão pegar as coroas e jogar diante do altar do Senhor, porque Ele é muito maior do que a gente pensava. E João vai estar lá. E mais uma vez se lembrando, ele é ainda muito maior do que eu pensava. E alguns anos depois ele vai ver esse Jesus descer e nós vamos descer com ele, com todos o fulgor e a glória e o brilho de corpos eternos, gloriosos, incorruptíveis, imortais, com os anjos e os santos, descendo com Jesus para tomar posse da terra em toda a sua glória. E João vai falar mais uma vez. Ele é ainda muito maior do que eu pensava, aleluia. E 1000 anos depois, nós veremos o Senhor dar fim aos céus e à terra que agora existem e nos mostrarem novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça e uma nova Jerusalém, e o Pai vai descer para morar conosco para sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. E mais uma vez, João vai ter que parar e dizer, Ele é ainda muito maior do que eu pensava. E cada vez que a gente enxerga um pouco mais do Senhor, essa contemplação de glória em glória, mais nós somos transformados. E quanto mais nós vemos, mais a nossa mente é renovada e mais nós somos transformados. E mais ativos e úteis nós nos tornamos na nossa missão, no nosso chamado no reino de Deus. É assim que a coisa funciona. Eu queria encerrar essa sequência. A partir da próxima aula vamos estar falando mais sobre a igreja. Mas é preciso coroar esse tema de conhecer Jesus. E o quanto esse conhecer é extenso, é enorme, é infinito. Para de achar que já conhece e não conhece nada. Quanto mais a gente conhece, a gente tem que ver que não conhece nada. E tem muito mais para conhecer, e tem muito mais para ser transformado. Porque quanto mais eu vejo dele, mais eu me torno como ele.
E eu oro ao Senhor que a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele leve até o final. Porque Ele te vê, aquele homem, aquela mulher que estará com Ele pelos séculos dos séculos, vivendo, criando, trabalhando em coisas cada vez novas, maiores, mais bonitas, mais diferenciadas. Porque o nosso Deus, a Bíblia garante, vai criar coisas novas pelos séculos dos séculos e nós vamos exultar com estas coisas. Exultar em extrema alegria. Que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda essa mensagem no teu coração. Uma boa noite.